Toma um copo com água, Maria. Eu consagro essa água com o poder de Deus. Toma lá. Boa noite, Alice. O bispo fala boa noite pra você já. Cleide, a paz. Deus abençoe. Vamos pregar a palavra do Senhor, sim ou não? Tereza. Vamos pregar? Ali, a minha esposa colocou ali, ó. 1 Tessalonicense. Erisfran. Mas que nome chique, Erisfran. Deus abençoe a tua vida. Maria Lela, Deus abençoe, minha amada, em nome de Jesus. Posso pregar, igreja? Coloca aí pro bispo. Posso pregar a palavra? Acompanhe e preste bem atenção. Porque essa palavra, ela não é para quem está lá fora. Ela é principalmente para quem faz parte da igreja. Aqui Paulo, eu vou ler para você o título para entrar na palavra. Diz assim o título, preste atenção, meus amores, ó. Preceitos, diversos votos e saudações. Então, Paulo aqui, ele está escrevendo uma carta para a igreja. E essa carta, ela não era para quem vivia lá fora. Não, irmão. Ela era especialmente para quem vivia ou convivia dentro de uma igreja. Era para o povo de Deus. Escuta, tem coisas para a tua vida, tem coisas na palavra do Senhor que ela não é para todo mundo. Tem coisas na palavra do Senhor que ela é especificamente para o povo dele. Muitos para aqueles que estão dentro de uma igreja, dentro de um templo, de algum lugar, buscando a presença dele. Então preste atenção. Por mais que nosso Senhor Jesus mandou ir pelo mundo e pregar o evangelho, tem coisas que não vai adiantar você ensinar ou falar para quem está lá fora. Mas é nosso dever ensinar para quem está dentro, principalmente para você, porque o Espírito Santo, ele é para a tua vida, para você que busca Deus, para você que abriu o coração, para você que quer se reconciliar, você que quer voltar. Todos podem aceitar Jesus, mas para ter o Espírito Santo já tem que estar nele, e é você. Então olha que forte, essa carta e essa escrita, ela foi especialmente para o povo da igreja, porque tem coisas que é especialmente para o povo de Deus. Sabe qual é o problema? Eu vou te falar a verdade. Tem pessoas que vivem lá no mundo, só que querem viver aquilo que é para o povo de Deus e não vão conseguir. Sabe aquela pessoa que tem um pé no mundo e um pé na igreja? Ela não vai conseguir viver aquilo que é apenas para o povo de Deus. Ela não quer largar o mundo. Ela não quer deixar o mundo para lá. Só que ela também fica impossibilitada de viver aquilo que é de Deus. Então olha que forte. Enquanto muitas vezes o mundo ainda habitar sobre o teu coração, sobre a tua mente, vai ser impossível o Espírito Santo habitar sobre você. Porque o Espírito é santo. Você está entendendo isso ou não? Então tem muitas pessoas que querem ter o Espírito Santo, querem ter aquilo que é de Deus, só que ela ainda tem um pezinho, um dedinho lá fora, um coração ainda lá no mundo. Você não vai conseguir, não vai adiantar. Então isso daqui é especialmente para a igreja, porque a igreja tem o Espírito Santo. É necessário a igreja buscar o Espírito Santo para se manter firme, para se manter de pé. A igreja pode buscar prosperidade, riqueza, pode buscar o que for, mas uma igreja que não busca o Espírito Santo, ela é fraca. Ela cai no primeiro vento, no primeiro golpe. Porque o Espírito Santo é a essência do povo de Deus, é a essência do Evangelho. Então presta atenção, irmão. Eu sou a igreja, você é a igreja, nós somos a igreja. Então para que você mantenha essa igreja de pé, a tua vida, o teu corpo muitas vezes, a tua saúde mental, física, a tua saúde emocional, é necessário que você busque o Espírito Santo. Senão você desmorona, você cai no choro, cai na angústia, cai na lágrima, cai no desespero. Quantas igrejas, não apenas pessoas, mas eu vou além. Quantas igrejas e ministérios caíram, tombaram, porque
Tem muitas pessoas, pastores, membros, muitas coisas que buscam apenas a riqueza, a libertação, que é importante, faz parte do Evangelho. Só que o Espírito Santo é a fonte essencial para te dar força, para te manter de pé, para te dar autoridade. Se você não tem o Espírito Santo, você não tem nada. Você não tem força, você não tem sabedoria, você não tem autoridade. Então talvez tudo está faltando sobre a tua vida: a autoridade, a força, o ânimo, a alegria, independente da situação, porque tem faltado o Espírito Santo. E é o que eu vou te mostrar agora na palavra. Amém? Quem está entendendo? Coloca aí pro bispo. Estão entendendo, sim ou não? Estão entendendo, igreja? Vocês entendem o que eu prego? Coloca aí pro bispo. Você que tá com o bispo vai fazer em agosto 2 anos que a gente tem um ministério. Vai fazer. Vocês entendem a minha pregação? Vocês entendem o que eu prego? Às vezes eu nem sei o que eu prego, mano. Não que eu sei. Às vezes eu falo aqui, o Espírito Santo que fala, depois nossa, eu falei isso, eu nem lembro. Eu vou assistir depois no YouTube e falo, nossa, nem lembro que eu falei isso. Vocês entendem? Vamos lá então. Então tá bom, estão entendendo? Então vamos lá então. Portanto é entender. Se eu pregar vocês não entender, não vai adiantar nada. Aí não adianta. Presta bem atenção agora então. Versículo 12. Escuta, ó. Escuta. Diz assim, ó, meus amores. Paulo falando, tá? E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vós admoestam ou vos exortam, os ensinam. Paulo está falando assim, ó povo, reconheça entre vocês aquele que trabalha na obra, aqueles que são presidentes, aqueles que presidam, que estão à frente da obra. Reconheçam a autoridade deles. Obedeçam a pregação, aquilo que ele falar. Por que, bispo, eu tenho que obedecer aquilo que o pastor disse ou falar? Presta atenção que eu vou te falar. Porque para ter o Espírito Santo, você vai ter que ter aprendido a obedecer. Porque uma pessoa que não quer obedecer, ela não vai poder escutar a voz do Espírito Santo. Ela não vai aceitar o que o Espírito Santo diz, o que o Espírito Santo ordena, o que o Espírito Santo fala. Ela não vai. Então, antes de ter, é necessário você aprender a obedecer. Não obedecer ao mundo ou a qualquer coisa. Você pode não gostar do que o bispo fala, você pode não gostar do que o bispo prega, só que entenda uma coisa, irmão. Eu prego a palavra do Senhor para abençoar a tua vida, para mudar a tua história, para te levar à salvação, para você crer em Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, quando você obedece ao teu líder, obedece à palavra, irmão, você atrai o Espírito Santo para a tua vida. Porque para ter o Espírito Santo é necessário ter obediência. Não obediência apenas ao pastor ou ao bispo, mas principalmente obediência a Deus. Como uma pessoa pode manter ou ter o Espírito Santo se ela não tem obediência? A desobediência não é de Deus. Para que o Espírito Santo habite sobre a tua vida e para que você tenha tudo que o Espírito Santo pode te proporcionar, o primeiro passo é obedecer. Eu vou te falar uma coisa, a verdade. Hoje, na nossa vida, em todos os lugares, todo mundo quer ser líder de algo. Talvez você quer liderar a tua casa, a tua família, a buscar Deus, a buscar a salvação. Tem pessoas que querem liderar igrejas, membros. Mas entenda uma coisa, para ser um bom líder, primeiro você vai ter que ser um bom servo. Só se torna um bom líder aquele que aprendeu a obedecer antes. Quem não aprendeu a obedecer nunca será um bom líder, irmão. Nunca vai conseguir liderar a família. Nunca vai conseguir liderar uma casa, uma igreja, porque antes não aprendeu a obedecer. Você está entendendo, sim ou não? Então talvez você queira liderar a tua casa, a tua família. Você quer liderar a tua vida, quer mudar a tua história. Só que você ainda não aprendeu a obedecer.
para se tornar um bom líder, tem que ser antes um bom servo. E o servo, ele serve. O servo, ele obedece. E é o que não está fazendo você. Você ainda não conseguiu se tornar o líder que a tua casa precisa, que a tua família precisa, porque você mesmo não aprendeu a obedecer. Você quer da tua maneira, do teu jeito, as tuas escolhas, as tuas vontades. E por causa disso você tem perdido de escutar a voz do Espírito Santo. Então escuta, se você quer se tornar um bom líder, seja qual for, na empresa, no trabalho, na roda de amigos, dentro da tua casa, para tua família, o primeiro ponto é aprender a obedecer, porque a obediência atrai o Espírito de Deus. Quando você obedece, você se torna digno de ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo é quem te dá sabedoria, discernimento, é o Espírito Santo que te honra, que mostra o caminho, ele que te alerta. Então como você vai ter tudo isso se tem faltado a obediência? Você está entendendo, sim ou não? Então ele falou aqui, olha, eu rogo a vocês que reconheçam o trabalho que é feito, daquele que é o presidente, daquele que faz a obra, que haja o respeito, que haja confiança, que haja obediência. Porque a obediência é tudo. Você está entendendo, sim ou não? Para que você se torne alguém, eu também, irmão, antes de ser bispo, eu fui obreiro, eu fui tudo, irmão. Tive que aprender a obedecer e a fazer coisas que eu nem queria, que era difícil para mim, irmão. Evangelizar na rua, eu tinha vergonha antes, eu era tímido. Só que eu tive que aprender a obedecer o meu líder, o que o pastor falava, que era o meu pai no caso, mas outros pastores que eu também passei, ao líder. Eu tive que aprender, irmão, a obedecer, para que eu também pudesse aprender a ordenar, a liderar, a saber o que falar para o povo, aonde mandar, ao dizer para o povo. Entenda uma coisa, irmão, você tem a capacidade de se tornar um grande líder. E talvez um grande líder não precisa pregar igual o bispo prega, ou abrir uma igreja, ou fazer... Não! Mas você tem a capacidade de liderar a tua família, de liderar tuas amizades. Só que você não conseguiu ainda isso porque você não aprendeu a obedecer. Você ainda é rebelde. E isso não é porque você está 20 anos, 50 anos, porque tem pessoas que buscam a Deus há tanto tempo, só que ainda não conseguem obedecer a voz do pastor, a voz do bispo, a voz de Deus. Você está entendendo, sim ou não? Aprenda a obedecer, porque a obediência traz bênção para a tua vida. Quando você obedece a palavra do Senhor que é pregada, irmão, traz para a tua vida bênção, prosperidade, porta aberta, traz para a tua vida a presença, aquilo que é de Deus. Aprenda a obedecer. E não a discordar sempre, e não a murmurar, e não a esbravejar, a ficar transtornado. Não! Porque para você aprender a ser um líder, primeiro você tem que aprender a ser servo. Servo do Senhor, para liderar a tua casa, para liderar os que é seus, para liderar uma igreja, membros, seja o que for. Aprenda antes a obedecer. Amém, igreja? E diz mais assim a palavra, vamos lá, versículo 3, escuta, presta atenção, tá? E que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Olha que forte. Tende paz entre vós. Estava falando pro povo da igreja, tá? Não era pro povo lá fora, não. Era pro povo que vivia dentro da igreja. Era pro povo que buscava Deus. Paulo escreveu, entre vocês que haja paz, porque o Espírito Santo não habita aonde há conflitos. O Espírito Santo não habita, irmão, aonde há conflito, aonde há guerra. Pessoas que querem conflitos, querem guerrear, querem provar que estão certas e querem provar que ela sentiu e que ela... Não. Para que haja o Espírito Santo é necessário
que seja um lugar de amor e paz. Está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Estima, em grande estima e amor. Você está entendendo, se não? Então, como você quer que a tua casa, a tua família tenha o Espírito Santo, se dentro da tua casa, irmão, é uma guerra, é conflitos, é brigas, palavrões, gritarias, discórdia? Não vai ter. Paulo estava falando para dentro da igreja. Que vocês respeitem, que tenha amor por quem faz a obra, que não haja conflitos, porque o Espírito Santo não pode habitar aonde há conflito, aonde tem pessoas que causam guerras, discussões, problemas, circunstâncias. Não pode. O coração que é cheio de conflitos não pode ter o Espírito. A tua casa, a tua vida, igreja, ministério, está escrito aqui. É por isso que o bispo não gosta de conflitos no nosso ministério, porque para ter o Espírito Santo é necessário que seja um lugar de paz. A tua casa, a tua vida, a tua família é cheia de briga, de conflitos, de falatório. É um tentando atacar o outro e respondendo e caluniando e trazendo mais guerra e aumentando o problema. E não é assim que você pode ter o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo habite em um lugar ou em um coração, Juliana, é necessário que você cause a paz no lugar e não a guerra, irmão. Tira o conflito no teu coração. A guerra não é minha contra ninguém, não é sua contra ninguém. A nossa guerra é contra o Satanás. Não é com quem faz a obra. A nossa guerra não é com outro pastor, com outro bispo, com outro ministério, com outra igreja. A nossa guerra não é com o irmão, com a irmã do lado, não! A nossa guerra é contra o diabo. Para que o Espírito Santo habite ao nosso redor, na nossa vida, temos que ter paz um com o outro. Ele não está falando isso daqui para quem vivia no mundo. Ele está falando para quem dizia ser de Deus, para quem estava dentro da igreja. Que haja paz aí, que haja amor por quem faz a obra, que haja respeito, carinho. Tem que ter paz. Você está em paz consigo mesmo? Ou será que muitas vezes dentro do teu coração está cheio de conflitos que só você tem sentido? Às vezes o conflito não é nem você contra o outro, porque o outro não sente nada, irmão. Às vezes o conflito é só você que tem causado um conflito que não existe para o outro. Você tem trazido para a tua vida problemas e brigas que não existem para o outro. Eu falo para dentro de casa, igreja, ministério, já que Paulo escreveu para a igreja. Tira esse conflito do coração, da tua mente. Pera aí, pessoal, senão vai fechar a live. Porque a nossa guerra não é contra os nossos. Estão entendendo, se não? Quem está entendendo? Coloca pro bispo aí. Estão entendendo? Posso continuar? Coloca pro bispo. Então, ao invés de causar guerra, traga paz. A paz para dentro de casa, a paz no trabalho. Muitas vezes no trabalho, por causa de estresse, né? A gente acaba criando conflitos com muitas pessoas, com muitas coisas. Principalmente no trabalho, irmão. A gente acaba criando conflito, intriga. Mas para que o Espírito Santo habite em você, irmão, aonde o diabo quer causar briga, conflito, você vai ter que ser o causador da paz, do amor. Você faz a obra de Deus no teu trabalho, na tua casa, igual o bispo faz aqui. Você não é diferente. Aonde você vai, no que você faz a obra do Senhor. Estão entendendo isso não? Faça a paz acontecer. Diz mais assim, versículo 14. Vamos lá. Rogo-vos também, irmãos, que ademoestes os desordeiros, preguiçosos, tá? Consoleis os de poucos ânimos, sustenteis os fracos
e sejais paciente para com todos. Olha que forte. Os desordeiros. Olha, insista, exorte os desordeiros, os que causam a desordem, os preguiçosos. Porque presta atenção, irmão, tem pessoas que têm preguiça de fazer a obra. E Paulo estava falando para quem estava dentro da igreja. Dentro da igreja tem pessoas que têm preguiça. Preguiça de orar, preguiça de fazer o que o bispo fala, o que o pastor naquela época, né, os apóstolos falavam. A pessoa tem preguiça, irmão. Ela tem preguiça de tudo, de pegar a Bíblia, de ler a palavra. Então fala, rogo-vos que exortem, insistam, para que eles façam. É por isso que tem muitas pessoas que não gostam do bispo, porque o bispo pega no pé. Eu insisto, você tem que orar, você tem que vir pro culto, pega a tua Bíblia, você tem que vir buscar, jejuar, porque é o meu papel fazer isso, é o meu dever, eu tenho que insistir que você faça, mesmo que você não goste, porque eu enxergo em você uma pessoa desordeira, e não é o que eu quero enxergar. Eu quero enxergar em você uma pessoa firme, uma pessoa responsável, e até você se tornar esta pessoa, eu vou continuar insistindo, porque é o meu papel. Você pode não gostar. E ele fala, tenha paciência. A paciência é algo que vem do Espírito Santo. Você tem que ter paciência, irmão, porque tem coisas que vão acontecer, que vão falar, irmão, que você não vai poder levar pro coração. Você vai ter que deixar a pessoa se resolver, ou o tempo resolver. Eu vou dar um exemplo. Essa semana passada teve uma irmã que falou pro bispo assim, bispo, eu não tô acrescentando nada na obra, eu vou sair do ministério, eu vou para outro, tá? Aí o bispo respondeu, amém, irmã, vai na paz, que Deus abençoe. O ministério, a obra de Deus é de tudo. Vai, que aí vai, irmã. Deus abençoe. Vai. Aí passou 2 horinhas, veio outra irmã e mandou a mesma forma que ela mandou. A mesma coisa, a mesma palavra. Aí o bispo respondeu da mesma maneira. Amém, minha amada. Vai na fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Respondi com toda a calma. Daqui a pouco eu comecei a live, abri o culto. Tô aqui orando. Chega a irmã que falou que ia sair do ministério. Deus, aqui é meu lugar, meu pai, obrigado. Paciência. Tem que ter uma paciência, irmão, que só no Espírito Santo você vai encontrar. Não adianta eu querer discutir, não adianta eu querer argumentar ou falar alguma coisa. É na base da paciência, irmão. Eu não posso perder a cabeça e falar e... Não, quer? Amém. Vai. Mas não foi. Não foi. E nem quero que vá, porque é bem-vindo aqui. Mas não adianta eu querer mostrar, obrigar, ou fazer alguma coisa e... Não, paciência. Amém, quer ir? Amém, irmã. Deus abençoe. Que vai na paz do Senhor. Jesus é contigo. Aonde for, que você seja uma bênção. A outra, vai, que é uma bênção. Aí deu 10 minutos, eu estava aqui. Você está entendendo? Paciência. Porque tem muitas vezes que a paciência vai trazer coisas para a tua vida, irmão, que a luta não vai trazer. Tem muitas vezes que você vai querer agir para tomar força. Só que você vai conquistar na paciência. É na paciência, irmão, que tem muitas coisas que vai resolver. Não adianta ser na gritaria, na força. Não adianta ser no braço ou tentar mostrar que tá certo, que tá na razão, querer fazer e acontecer. Não. Tem pessoas, irmão, que você vence na paciência. E tem muitas pessoas que não conseguem ter essa paciência, né? A ansiedade. A ansiedade leva a pessoa a falar o que não deve e depois logo se arrepende. Leva a agir como não deve agir e depois logo se arrepende. Entenda uma coisa, irmão. Permita que a paciência te leve a vencer coisas que você não tem conseguido vencer. Não permita que a ansiedade te faça perder amizades, respeito, carinho, porque você não aprendeu, irmão, que tem brigas que você vai vencer na paciência. E só quem tem o Espírito Santo consegue saber disso. O Espírito Santo te dá essa paciência, irmão, para aturar, para ouvir, para ficar calmo.
para esperar o tempo mostrar. Só com o Espírito Santo você vai aprender isso. A pessoa do mundo, irmão, quando ela recebe alguma coisa, ou quando é falado alguma coisa, irmão, ela logo quer se revoltar, e ela quer descontar, ela vai querer ir atrás, e brigar, e falar, porque ela não tem a paciência, irmão, do Espírito Santo. Então, Paulo falou aqui, ó, sejam pacientes, porque vocês têm o Espírito Santo dentro da igreja. Sejam pacientes um com o outro. Não adianta querer falar e... Paciência. Estão entendendo isso ou não? A paciência é um dom do Espírito Santo. E você tem que aprender a controlar isso. A tua paciência. Não adianta querer enfrentar, ou dizer, ou falar, ou agir de maneira brava. Não adianta. Paciência. Ah, é isso? Amém. Ah, você quer ir embora de casa? Tá bom. Quer ir embora? Tá bom, irmão. Deus abençoe. Vai. Ah, não quer mais? Tá bom. Vai. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu não vou brigar, não vou esbravejar, não vou querer sair no tapa, no karatê, desrespeitar. Tudo o que eu posso fazer. Paciência. Não tá bom? Paciência. Você tá entendendo, sim ou não? O Espírito Santo faz você ter isso, irmão. Faz você ter essa paciência. E diz mais assim, presta atenção. Posso continuar? Diz mais assim, igreja. Escuta, versículo 15. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segue sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Ele fala assim, ó, não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Não pague o mal com o mal. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela não carrega o mal sobre ela, irmão. Ela carrega o bem. A pessoa falou mal e disse mal. Amém, irmão. Vou fazer o meu melhor, vou entregar o meu bem. É o bem. Quantas irmãs já falou mal do bispo, já me ligaram me contando. Aí logo depois a irmã pediu ajuda. Eu falei, lógico que eu oro, irmão, oro. Eu vou falar a verdade, teve marido que já me mandou, teve filho, filha, teve pessoas que trabalham com a pessoa que ligou pra mim pra falar, bispo, tava assistindo a tua live, mas depois falou mal do Senhor. Eu não entendi, bispo. Aí depois, logo depois, a irmã veio pedir oração pro bispo. Ora, irmã. Porque é o que temos pra oferecer, é o nosso melhor. Quando você oferece o mal, irmão, você demonstra o que você tem. Você demonstra que ainda você guarda a raiva, o rancor. Você guarda o que é do mundo no teu coração, porque é o mundo que oferece o que é mal. Quem é de Deus sempre vai oferecer o que é bom, independente de quem for, para quem for, não importa. Ofereça o teu melhor. É através do teu melhor que você vai vencer, irmão. É através de você oferecer o bem que você vai vencer o mal. É igual no casamento. Vou dar um exemplo. Às vezes no casamento, irmão, porque um faz, você faz também. Você quer pagar na mesma moeda, você quer dar o troco, não é assim? Eu vou pagar na mesma moeda. Se fez, eu vou fazer. Se falou, eu vou falar e eu vou atacar. E por causa disso só vai aumentando a briga, a confusão, vai esfriando o amor, vai esfriando tudo, porque você quer pagar o mal com o mal. Só que o homem e a mulher de Deus que tem o Espírito Santo, ele sempre vai devolver o que é bom. Tá na hora de você passar a oferecer o que é bom, irmão. Não importa o que falaram, o que fizeram. O maior trunfo para você vencer um inimigo é você oferecer o que é bom. O amor, a paciência, a tranquilidade. Estão entendendo isso ou não? Não adianta você querer pagar na mesma moeda. Ofereça o teu bom. Quando quiser oração, amém, irmão, tô aqui, oro. Lógico. Precisa da minha ajuda? Você sabe que a pessoa tá falando mal. Você sabe que a pessoa tá te caluniando pelas costas. Quer me ajuda, irmão? Amém, não, ajudo sim. Lógico, vamos aqui. O que você tá precisando? Não, tô aqui para isso. Ajudo, levo, entrego o que você precisar. Não tem problema.
porque é o que você carrega, é o Espírito Santo. Você está entendendo, sim ou não? Você carrega o Espírito Santo do Senhor. Ofereça aquilo que você tem. Ofereça de coração, irmão, o teu melhor. Então, olha que forte. Paulo não estava dando esse sermão para o povo lá fora. Ele estava dando esse sermão para o povo dentro da igreja. Porque tem muitos dentro da igreja que levam tudo na maldade. Que querem devolver com o mal. E fala mal, e diz isso, e um para outro, e cochicha, e falatório. Dentro da igreja. Aonde era para haver a amizade, o amor, o respeito, a união, tem a desordem, o falatório, a mentira, a calúnia. Então, para que haja o Espírito Santo, isso não pode habitar dentro do coração, principalmente do povo que diz ser de Deus. O maior lugar de fofoca, eu vou falar a verdade para você, irmão, não é no centro de macumba, não é dentro de uma igreja católica. Irmão, o lugar que tem mais fofoca é dentro de uma igreja evangélica. Desculpa falar a verdade para você. Evangélica eu falo crente, igreja de crente, irmão. O povo para ser fofoqueiro é o tal de crente. Eu tô falando a verdade. Misericórdia, irmão. Mas sabe por quê? Porque ainda não aprendeu a dominar o Espírito. Principalmente o Espírito Santo. Quantas pessoas já saíram por causa de fofoca, de calúnia, de coisas que não são verdades? Sabe por quê? Ainda não existe o Espírito Santo. Porque quando temos o Espírito Santo, pagamos o mal com o bem. Sempre que quiser vir aqui na live, glória a Deus, pode vir, irmão. Falou mal? Deus abençoe. Sempre, irmão. É o que mais tem. Estão entendendo isso não? E diz mais assim, presta atenção, versículo 16, escuta. Olha que forte isso daqui. Olha que forte. Regozijai-vos sempre. Alguém sabe o que quer dizer regozijai-vos? Alguém sabe o que quer dizer? Talvez na tua Bíblia esteja diferente. Principalmente para você que o bispo mandou Bíblia, tá? Eu acho que a Bíblia que o bispo mandou para você já tá com um pouco a palavra um pouco mais diferente. Alguém sabe dizer pro bispo o que quer dizer regozijai-vos? Coloca aí pro bispo. Coloca aí. O que quer dizer regozijai-vos? Alguém sabe dizer? Ninguém? Ninguém sabe? Ah, ali a Alice colocou, minha mãe colocou. Alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Mas, bispo, como, bispo, eu posso estar alegre sempre? É a alegria que só o Espírito Santo pode te trazer, irmão. Quem tem o Espírito Santo, independente da situação, da circunstância, sempre vai estar alegre. Se estiver comendo pão e ovo, se estiver comendo sambiquira, não importa a luta, o problema, a dificuldade, aquele que tem o Espírito Santo sempre vai estar alegre, sempre. Regozijai-vos, se alegrai-vos, independente de tudo que está acontecendo, se o mundo lá fora está caindo, desmoronando, se alegre. Porque a verdadeira felicidade vem de Deus, não vem daquilo que você possui ao teu redor, daquilo que tem acontecido ao teu lado. Tem pessoas que só é feliz, irmão, quando conquista alguma coisa. Então ela passa a maioria da vida infeliz. Porque tem pessoas que levam anos para conquistar algo. Anos para conquistar alguém, a casa, o carro. Mas para conquistar Jesus, irmão, basta 1 hora, 1 minuto. Para conquistar essa alegria que vem do Espírito Santo é num instante. Você está entendendo, sim ou não? Então, regozijai-vos sempre. Sejam sempre alegres. Isso demonstra o Espírito que há em você. A pessoa infeliz, ela demonstra o que habita nela. A pessoa que vive triste, reclamando, murmurando, aquela pessoa que tudo ela murmura,
que tudo, irmão, é a ela que tá, é o bispo que tá errado, é ela, e é isso, e é, não aceito, e isso demonstra quem habita. Seja alegre sempre, irmão, regozijai-vos, seja alegre, feliz, porque essa felicidade vai trazer felicidade para você aonde não existia. Quando você é alegre, irmão, você atrai para a tua vida. Sabe aquela pessoa que é infeliz, ela acaba trazendo para a vida dela mais infelicidade? A pessoa que reclama, ela acaba trazendo para a vida dela mais problemas? Igual a alegria. A pessoa que é alegre, independente da situação, ela atrai a alegria para a vida dela. Ela atrai a felicidade para a vida dela. Você está entendendo, sim ou não? Quando você é cheio do Espírito Santo, irmão, você é tão feliz. E é uma felicidade que não tem fim, irmão. Porque as coisas do mundo podem padecer, mas aquilo que é de Deus dura para sempre. Até na hora da morte você se alegra. Porque você tem o Espírito Santo. Seja feliz com aquilo que você tem. Seja feliz, irmão, se você tem o ovo, o arroz para comer. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar. Ontem o bispo ganhou um aniversário surpresa, sabia? Ganhei um aniversário surpresa ontem. Eu fui comprar o bolo, já comprei o bolo ali para comer com vocês amanhã. Feliz demais, irmão, comer um bolinho com vocês aqui amanhã. Já tava feliz por isso, para você ver. Eu tava feliz por isso. Que eu fui comprar um bolinho para comer com vocês aqui, ó. Fui comprar. Cheguei, surpresa. Fizeram uma festa, minhas cunhadas, minha esposa. Com comida típica de festa junina. Tinha paçoca, tinha canjica, tinha bolo, tinha pastel, cachorro quente. Irmão, eu já tava feliz. A minha felicidade atraiu mais felicidade ainda. Você tá entendendo, sim ou não? Tá vendo? E olha que eu tava muito bem que eu ia comer um bolo com vocês e vou amanhã. Mas eu ganhei algo a mais que eu não esperava. É essa felicidade. Quando você carrega essa felicidade, irmão, você sempre ganha algo a mais de Deus. Deus sempre entrega algo a mais para a tua vida. Quando você é grato por aquilo que você já tem, Deus coloca coisas muito maiores sobre você. E eu te provo na palavra agora. Te provo na palavra. Presta atenção. Versículo. Antes de eu provar. Não desprezeis as profecias. Não é. Perdão, pessoal. Versículo 17, presta atenção. Orai sem cessar. Importante isso. Orar sem cessar. Constantemente. É o que devemos ser. Constante. Na presença do Senhor. Bispo, então quer dizer que eu tenho que ficar 24 horas orando que nem louco, bispo? Não, irmão. Mas quando você anda na presença do Senhor, irmão, você se torna a oração. Você é a tua própria oração. Mas para isso você tem que ser constante. E existem muitas pessoas inconstantes. Vem um dia pro culto, falta 5, 10. Vem uma reunião, falta 10, 20. Vai um dia para a igreja, depois não volta mais. Orai sem cessar. Tem aquele corinho? Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Porque é assim, irmão. Você tem que ser constante na presença do Senhor, para que o Espírito Santo seja constante na tua vida. Agora tem pessoas que não conseguem se manter. Pessoas que param, que não oram. Tem pessoas que o bispo não pega no pé para vir pro culto, para orar. Pessoa que nem vem, eu tenho que ficar. Aí o bispo passa como chato. Como se eu quero mandar, como eu quero obrigar. Não é que eu quero obrigar, mas eu tenho que insistir em você ter constância. Porque eu quero que as coisas de Deus sejam constantes na tua vida. Para viver o que é de Deus, tem que estar constantemente na presença dEle. Viver, ter uma vida diante dEle, irmão. As tuas escolhas, constantemente, tudo que você escolher tem que ser para Deus. Orai sem cessar. Porque o inimigo não cessa a busca para tragar a tua vida, irmão. O inimigo não para um minuto. Ele não para uma hora, irmão.
Qualquer vacilada que você dá, Ele está lá. Então você muitas vezes tem parado. Seja constante mais naquilo que você faz. A inconstância. Lembra a linha do coração? Quem já viu? A linha do coração. Quando ela é constante, ela fica pi, pi. Agora quando ela para, irmão, é que não há vida mais ali. Então tem muitas pessoas que estão parando e estão perdendo a vida também. Perdendo a vida espiritual, perdendo a vida com Deus, perdendo a alegria, casa, sonhos, projetos, porque ela é inconstante. Seja constante com Deus, para que você tenha uma vida e vida com abundância. Amém? E diz mais assim, vamos lá, versículo. Aqui, ó. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Tudo. Seja agradecido por tudo, porque tudo é a vontade de Cristo para você. Até na luta, bispo. Até na luta, glória. Meu Deus, eu não sei o porquê essa luta veio contra a minha vida, mas graças ao Senhor, meu Pai, eu te dou glória, porque eu sei que dessa batalha, dessa luta, vai surgir uma grande vitória, vai surgir uma grande oportunidade. Eu não sei, meu Pai, no que o Senhor tem trabalhado, qual é o propósito disso, dessa guerra, mas eu sei de uma coisa, eu vou sair disso tudo mais fortalecido, eu vou sair disso tudo honrado. Glória a Deus, ó Pai. Se levantou contra a minha vida, glória a Deus, meu Pai. Se levantou é porque eu estou fazendo algo diferente. É porque eu estou incomodando o capeta, o Satanás. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo ovo, pelo arroz. Obrigado pelo pão. Se tiver só o leite para minha filha, glória a Deus, meu Pai. Em tudo te dou graça, Pai, pela minha vida, por quem eu sou, da onde o Senhor me tirou. Tudo é a tua vontade que conta em mim. Só que será que você tem agradecido tudo que chega até você? Ou você tem achado que é pouco? Porque temos essa tendência em nossa vida, em acharmos que tudo que vem até nós é pouco, é insuficiente. Sim ou não? Acontece com o bispo muitas vezes, irmão. Não sou diferente de você. Sempre acontece. Que nem o povo, o bispo acha pouco 56 pessoas. Pouco, irmão. Mas temos essa tendência de que tudo que Deus envia, acharmos pouco. Mas entenda uma coisa, irmão. Esse pouco que Deus te enviou é o que pode mudar a tua história. Para Deus mudar a tua história, a tua vida, a tua casa, a tua família, Ele não precisa enviar muito para você. Ele envia um pouco, irmão, e multiplica sobre a tua vida. Temos a tendência que para nossa vida mudar, Deus tem que enviar grandes coisas, maravilhas. Mas Ele te envia só o Espírito Santo. E através do Espírito Santo você tem o teu interior mudado. E quando o teu interior muda, o teu exterior muda também. Amém, preleitor Júnior? Fixa para mim o preleitor aí. Amém? Às vezes você está esperando Deus te mandar grandes coisas, maravilhas. E Ele vai lá e te manda o Espírito Santo. E você fala, mas é pouco. Mas é esse pouco que vai mudar toda a tua história. Fixa para mim. Amém, igreja? Estão entendendo isso ou não? O pouco com Deus é muito, irmão. Aprenda isso. Olha aqui, irmão. O pouco de povo que eu tenho, 2 anos fazendo culto, reunião. Eu tenho um pouco povo, irmão. Povo fiéis, que todo culto estão aqui. E Deus usou esse povo para minha vida mudar. Talvez você venha aqui e fala, bispo, a minha vida mudou por causa da tua pregação. Mudou porque o Senhor me apresentou Jesus. Mas saiba de uma coisa, irmão. Através de você, a minha vida também mudou. Através do Jander, da Alice que faz a obra, da Francinete, da Teresa, da minha mãe. Através de você, a minha vida também mudou. Por mais que seja pouco as pessoas que vêm, através desse pouco, Deus mudou a minha história. Você que não segue o preleitor Júnior, segue o preleitor aí, tá? Segue o pastor aí, o homem de Deus, tá bom? O homem de pregação, a palavra, segue ele aí, tá? Você tá entendendo, irmão? Não precisa ter muito pra tua vida mudar. A minha história mudou. Eu posso não ter muito, não tenho uma casona,
Eu tenho uma casinha de madeira, porque aqui em Santa Catarina as casas são de madeira, tá? Eu tenho muita coisa não, irmão. Ah, mas eu tenho tanta alegria, tanta paz. Eu tenho tudo o que eu preciso, porque eu tenho Deus. Amém? E diz mais assim para encerrar, versículo... Ó, não extingais o espírito. Olha que forte. Não apague o espírito. Não atrapalhe o espírito. Porque tem coisas e pessoas que atrapalham o Espírito Santo. Tá falando aqui, Paulo escreveu, ó, não extingais. Não apague o Espírito Santo da tua vida. Não tire ele, não atrapalhe o agir dele. Permita que o Espírito Santo haja. Eu vou falar uma coisa que atrapalha o Espírito Santo agindo na tua vida. Muitas vezes, a tua timidez, a vergonha. Quando você é tímido e envergonhado, você atrapalha o agir do Espírito Santo. Porque muitas vezes Deus quer te usar para orar, Deus quer te usar para curar, para pregar para alguém lá fora. Só que você é tímido, você atrapalha o Espírito Santo. O Espírito Santo tá doido para te usar, mas eu, bispo, eu não tenho teologia, eu não sei falar bonito, eu não sei. Mas muitas vezes da forma que você fala, que você vai conseguir trazer alguém para Deus. Só que você tem vergonha, você é tímido no meio de amigos, na roda de amigos, no meio da empresa, quando a família tá toda reunida, que é o lugar de você entrar em oração, de você falar assim, ó, pessoal, vamos orar aqui, dá todo mundo a mão aqui, vamos fazer uma oração antes de comer, antes do churrasco. Aí você sabe o que tem que fazer, o Espírito Santo já tocou em você, só que você tem vergonha, tá atrapalhando o agir do Espírito Santo. Não extinga o Espírito Santo, não apague essa chama, permita que ele queime e ponha pra fora a obra dele. Eu também, eu era muito tímido, irmão. Você vê o bispo pregando aqui hoje, falando, irmão. Mas faz 17 anos que eu faço a obra do Senhor. Mas no começo eu também era tímido. Tímido demais. Tinha vergonha de tudo. Ainda eu sou bem quieto na minha. E eu estava atrapalhando o Espírito Santo a agir, ser usado. E sabe o que aconteceu? Saí da presença do Senhor. Por eu não permitir que o Espírito Santo me usasse, eu acabei me afastando. E é o que muitas pessoas sofrem. Elas acabam se afastando de Deus porque elas não querem, elas têm vergonha de serem usadas. Deus tem um chamado grande em cada vida aqui. Deus tem coisas grandes para fazer sobre você e para te usar para fazer também lá fora. Só que se você ficar negando, essa chama se apaga. Não negue o trabalho do Espírito Santo. Tem pessoas que têm até vergonha de compartilhar a oração, compartilhar a palavra, o evangelho. Ah, não vou compartilhar não, os outros vai ver, vai falar o que de mim? Ah, não. Vergonha do marido, vergonha da família. O que a pessoa vai fazer? Vai falar de você? Compartilha tudo que não presta. É funk, é dançando, é tudo. Mas quando é algo de Deus, ela se envergonha. Ai daquele que se envergonhar do meu nome, diz a palavra. Não tenha vergonha. Exatamente, preletor. Não atrapalhe o Espírito Santo, nem na sua vida e nem na vida de ninguém. Não atrapalhe o Espírito Santo na vida de ninguém não, tá? Tem pessoas que atrapalham. Não querem fazer e não querem que outras pessoas façam também. Não querem fazer a obra e tem raiva de quem faz. Ai, daquele que atrapalha. Não atrapalhe ninguém de fazer a obra do Senhor. E diz mais assim, ó. Versículo 19, ó. Desculpa, pessoal, que eu não sei se a minha esposa está acompanhando. Versículo 20, ó. Não desprezeis as profecias. Não desprezeis a profecia. Eu não vou falar de profecia de profeta, de revelação, não, irmão. A Bíblia fala assim, para você analisar o que foi profetizado, tá? Respeitar o profeta, mas analisar a profecia. Mas eu vou falar da profecia da palavra aqui, ó. Porque essa daqui sim tem validade para a tua vida. O que o homem revela, o que muitas pessoas revelam, irmão, muitas vezes não é nem de Deus. Mas você pode ter certeza que a profecia que vem da palavra, essa sim, ela vai acontecer e tem acontecido.
Mas sabe qual é o problema? Tem muitas pessoas que desprezam o que está escrito aqui. Acham que é bobeira. Hã? Ah, é nada. Ah, vai nada acontecer. Duvido. E muitas vezes pessoas dentro da igreja também são assim. Desprezam o que é pregado. Desprezam o que é pregado através da profecia da palavra. Não aceitam. O pastor está pregando, o bispo está pregando, a pessoa está pregando a profecia, a palavra, e a pessoa despreza. Ah, não é assim. Não é. Não despreze, irmão. Não despreze o que o Espírito Santo está te ensinando. O que o Espírito Santo está te ordenando, o que ele está mostrando para você. Porque se ele está se expressando ou está mostrando, é porque ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, mesmo que doa no teu coração. Não despreze o ensinamento, puxão de orelha, não despreze, porque para tudo, irmão, há algo bom. Não despreze aquilo que vem de Deus. Tem pessoas que dão mais valor por aquilo que as pessoas lá fora falam do que aquilo que vem do Senhor. Se lá fora a pessoa fala é assim assado, e na palavra do Senhor falar o contrário, ela ainda confia lá na palavra. E muitas vezes ela deixa de confiar ainda, muitas vezes, naquilo que o pastor dela falou para confiar no outro pastor. Então frequenta lá no outro pastor, minha querida, meu querido. Não despreze. Não despreze, irmão. Pare de desprezar aquilo que Deus fala para você, a profecia, a palavra. Porque quando você aceita a palavra do Senhor, irmão, e ela entra no teu coração, ela causa mudança, ela causa transformação. Talvez a tua vida, o teu coração não foi transformado porque você tem desprezado aquilo que é de Deus. Mesmo que doa, essa dor vai trazer mudança, é necessário. Amém? Pessoal, vou ler mais um versículo. Vamos lá. 21. Examinai tudo. Retende o bem. Retende o que é bom. Então a Bíblia fala assim, ó. Examine tudo. E retenha para você o que é bom. Sabe qual é o... Hoje as pessoas elas não examinam mais nada, nem a palavra. Elas nem examinam. É por isso que eu falo assim, pessoal, quando você vem pro culto, abre a tua Bíblia, leia com o bispo. Como você vai examinar o que está escrito? E se eu estiver pregando o que não está na Bíblia, você nem vai saber. Você vai estar sendo enganada, nem. Então examine tudo e guarde aquilo que é bom. O que não é bom, irmão, ó, joga fora. Mas sabe qual é o problema, irmão? Você quer guardar tudo no teu coração. Você guarda o que é bom e o que não é bom também. Teu coração está cheio, irmão, mas não é apenas de coisas boas. A tua mente está cheia, mas não é aquilo que é bom. Você guarda tudo no coração. Tudo. Tudo no coração. Olha lá, que nem o Cleiton falou. Tem pessoas comendo comida estragada e acham que a comida estragada ainda é boa. Para. Examine o que você tem comido. Examine a palavra. Será que aquilo está realmente vindo da Bíblia, irmão? O que está sendo falado? O que está sendo entregue? Aí você fica lá recebendo. Eu recebo para minha vida. Só que tem coisas que você tem recebido que nem tem base bíblica. Nem é bíblico, irmão. E você tá lá que nem enviando o cisne, que é dourado, eu não sei o que é. Só que você não examinou aquilo que é de Deus e aquilo que é do homem. Examine se realmente vem de Deus. Pare de aceitar qualquer coisa para a tua vida, qualquer palavra, qualquer pessoa. Até relacionamento você tem que examinar, irmão. Porque o diabo, ele vai se pintar de dourado para você achar que é bom. Você acha que o diabo ele vem, irmão, com chifre, com... Não! Sabia que o diabo vem em forma de ser de luz? Sabia disso? É! O diabo vem em forma de ser de luz. Tem muitas pessoas que foram enganadas pelo diabo. É sério, eu tô falando sério, irmão. O diabo também revela. Tem muitos homens e mulheres que acham que são Deus, que estão mostrando alguma coisa. Só que é o diabo falando, irmão, enganando. Porque ninguém hoje mais quer pregar a palavra. Todo mundo quer viver de revelação e profecia. A profecia de Deus é a palavra.
É a palavra do Senhor. Pare de se enganar, irmão. Examine o que você tem visto, o que você tem recebido para a tua vida, irmão. Examina. Para terminar, que eu já falei demais. Versículo... abstende-vos de toda a aparência do mal. Pronto. Abstém, se afasta de tudo que aparece mal. Olha que forte. Mesmo que não seja pecado, se parece que é pecado, se afasta. Outro dia a irmã perguntou aqui: bispo, na Bíblia está escrito que é pecado bebida alcoólica? Não, não é pecado, não está escrito que é pecado. Mas a Bíblia fala assim que a bebida alcoólica é para os mortos. A bebida alcoólica é para quem está morrendo. E por mais que não está escrito na palavra que é pecado, tem a aparência de pecado. Se afasta. Se afasta da aparência do mal, de tudo aquilo que é mal, daquilo que é pecado. Se afasta, irmão. Você não foi feito, irmão, para viver naquilo que é mal, diante do pecado. Se afasta. Porque eu vou te falar a verdade. Às vezes você quer vencer o mal, irmão. Só que você não vai ter força para isso. A melhor estratégia para você vencer o mal é se afastando dele. É cortando o caminho. Tem pessoas que querem mostrar que é forte e elas querem enfrentar o mal, irmão, face a face. Só que elas não vão conseguir vencer. Elas não vão conseguir resistir. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só que tem pessoas que quando ela não tem o Espírito Santo, ela não vai conseguir fazer isso. Ela não vai. Lembra Jesus? Logo que se batizou, recebeu o Espírito Santo e foi para o deserto. Ele venceu porque era cheio do Espírito Santo. Mas como alguém que vive lá no mundo vai vencer? Então escuta, se aparte. Isso mesmo, leitor. Se aparte da aparência do mal. Ande com aquilo que é bom. Ande com pessoas que te levam para cima, te aproximam de Deus. Tem amizades, irmão, que são a aparência do mal. Tem pessoas que são a aparência do mal. Se aparta, se afasta. Se leva você para mau caminho. Se leva você para longe do Senhor. É o teu papel aproximar a pessoa de Deus. Só que a Bíblia fala assim que os filhos das trevas são mais ágeis que o filho da luz. Muito mais fácil ela tirar você da igreja do que você trazer. É o teu papel trazer, tá? Mas quando você percebe, irmão, que a pessoa ela não quer vir e ainda quer te levar para o mundo, se afasta. Quando ela ainda não tá, ela tá meio assim. Mas quando você percebe, irmão, que ela não quer vir buscar Deus e ainda quer que você vá para o mundo com ela, se aparta da aparência do mal. Se aparte, irmão, de tudo aquilo que é mal. Conversas alheias, fofocas, mentira, intriga, brigas, discussões. Se afasta de tudo isso. Vai viver a tua vida em paz. Vai viver a tua vida tranquila. Vai viver em paz a tua vida. Para de ficar te colocando, irmão, no que é mal, no pecado, na conversa dos outros, fiada. Se aparta de toda a fofoca, de toda a intriga. Vai ser feliz. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Eu vou parar por aqui. Ô, preleitor, vamos marcar um dia pro senhor subir aqui e pregar, tá? Vai ser um prazer ter o senhor pregando aqui. Quando o senhor quiser. Menos amanhã, que é meu aniversário. Amém? Entenderam-se ou não? Então, para que você tenha o Espírito Santo e tenha ele mantido sobre a tua vida, é necessário que você faça tudo isso daqui. Lembrando, essa pregação aqui não era para quem vivia fora da igreja. Não era para quem estava lá no mundo. Era para quem estava dentro de um ministério, dentro de uma igreja. Paulo falou: hã? É para quem estava dentro de uma igreja. Porque tem coisas de Deus que não adianta ser pregado para o mundo lá fora. Tem que ser ouvido primeiro para aqueles que estão dentro do ministério. Tem que ser ouvido primeiro para aqueles que são povo de Deus. Amém? Escute a palavra. Mantenha o Espírito Santo sobre a tua vida, irmão. Escute os conselhos que são falados, que são pregados. Chega de confusão, de conflitos. O Espírito Santo não habita onde há conflitos internos. Ele habita onde há um lugar de paz. Faça do teu coração, da tua mente, da tua vida, um lugar de paz. Amém, meus amores? Vamos buscar o nosso Deus, então?
Aonde você estiver nessa noite, aonde você estiver, então feche os teus olhos. E eu quero que você fale para Deus tomar os pedaços. Declara para Ele, Nazaré. Fico feliz, Nazaré. Deus abençoe. Fala para Deus assim, ó. Toma os pedaços. Toma os pedaços do meu ser. Do meu ser. Fala pro nosso Deus. Torna tudo novo. Torna tudo novo, Pai. Para mim. Para mim. Declara. Quando eu perdido. Quando eu perdido. E bem triste estiver. E bem triste estiver. Fala pra Deus. Toma os pedaços. Toma os pedaços do meu ser. Do meu ser. Fala para Deus tomar o teu coração, a tua mente. Declara para o Espírito Santo agora. Declara para Ele. Quero te seguir por esse caminho. Por este caminho. Isso, declara. E dar meu coração para teu louvor. Teu louvor. Entrega o coração para Ele nessa noite, igreja.